Fala, meu povo, canal do povo brasileiro. Eu sou o Luciano Rodrigues. Mais um vídeo interessante aqui para você. Mas antes vou pedir para você se inscrever, deixar seu like e, se possível, compartilhar. Hoje, gente, eu venho para falar sobre o consignado para a CLT. O que é o CLT? Consolidação das Leis Trabalhistas. São os funcionários de empresa privada. Quando você entra para uma empresa privada, ela contrata você através das leis trabalhistas da CLT. Então a CLT é a consolidação das leis trabalhistas. Perfeito. Então lá engloba as obrigações da empresa, como pagar o vale transporte, alimentação, o salário a cada 15, até o quinto dia útil. Enfim, gente, as leis, a CLT comporta tudo isso, engloba tudo isso, quando então você é contratado, certo? Mas as empresas também existem nas empresas gama de benefícios. O que são gamas de benefícios? São benefícios que não são obrigatórios, ou seja, por exemplo, o consignado. Ele não é obrigatório, não está na lei que a empresa é obrigada a oferecer a seus funcionários. Mas muitas empresas, para atrair a atenção dos candidatos, colocam lá que dos benefícios é o consignado, ou seja, o empréstimo com desconto em folha. Mas claro que existem algumas regras, como por exemplo, após o período de 6 meses. Uma das regras. Tem empresa que pede 12 meses. Tem empresas que a partir de 6 meses o colaborador já pode ter acesso a esse empréstimo. Essa linha de crédito, gente, já existe há pelo menos 15 anos. Nós temos o empréstimo consignado comum do INSS, que é descontado no salário, no benefício do aposentado e pensionista, certo? Temos também para quem trabalha como funcionário público, que também é descontado em folha. Mas esse que eu estou falando, em específico, é para descontar no salário do trabalhador. Eu já havia gravado vídeo há um tempo atrás falando sobre isso, mas eu resolvi fazer um vídeo completo para que você entenda. Primeiramente, gente, o valor que pode, quanto é que pode ser feito esse empréstimo? Gente, o valor máximo de parcela não pode passar de 30% do salário do trabalhador. Dando um exemplo rápido, se o trabalhador recebe R$ 1.000 por mês, ou o salário do trabalhador, na verdade, é de R$ 1.000 por mês, isso é o valor bruto, tá, gente? Então, ele pode solicitar com uma parcela de até R$ 300, ou seja, 30%. Então, se ele tem um salário de R$ 1.000, ele pode fazer um empréstimo, descontar por mês R$ 300. Não pode ultrapassar esse valor, certo? E aí, gente, só que tem um detalhe. Vai depender muito do RH da empresa. Porque a empresa ela pode não liberar esses 30%. Ela pode liberar até 30%, mas em menos quantidades as parcelas. Geralmente, o consignado pode ser feito em até 48 vezes, mas vai depender do histórico seu com a empresa. Por quê, gente? Digamos que você está lá há 5 anos na empresa e pode ser que você esteja na lista de demissões. Aí, se você tentar contratar um empréstimo, pode ser que a empresa não libere. Ou você é um funcionário muito bem avaliado na empresa, a empresa então te libera 12 parcelas, 24 parcelas. É a empresa que libera o valor máximo a contratar, tá, gente? E a quantidade máxima de parcelas, não é o banco. O banco apenas libera o crédito. Então tudo depende da avaliação com o banco, tá? Aliás, gente, tem banco, por exemplo, o Itaú. Quando o Itaú manda para você, ele já tem ali o valor pré-liberado pela empresa. Então a empresa,
ela manda para o Itaú o valor que cada funcionário pode liberar, pode contratar no consignado, certo? E aí, quando aparece, ela deixa pré-aprovado para você, você só contrata, o RH só libera, porque ele já está ciente disso. Então, cada caso é um caso. No Itaú já aparece pré-aprovado. Já no Banco Bradesco, você precisa solicitar, precisa colocar o valor, e aí esse valor vai para a análise da empresa, e aí a empresa libera ou não, tá? Então não depende unicamente do banco, depende dos dois, depende do banco e também da empresa. Porém, tem alguns casos que o banco ele não libera para o trabalhador. Por quê? Por ele ter restrição com o próprio banco. Se você tiver dívida com o Bradesco, por exemplo, você não vai conseguir. Se você tiver com o nome sujo em outros lugares e não é com o Bradesco, beleza. O Itaú ele não libera para quem tem nome sujo o consignado. Às vezes sim, mas depende muito da dívida. Mas eu já tive muita gente que tentou e tinha restrição e não conseguiu. Santander, gente, até libera a depender da restrição. Banco do Brasil, nem pensar. Banco do Brasil, ele não libera o crédito salário. Crédito salário, gente, é aquele que é descontado. É o consignado, que é descontado em folha. Então o Banco do Brasil ele não libera se tiver restrição. Ele não libera nenhum crédito se a pessoa tiver restrição, infelizmente. Já a Caixa Econômica Federal não tem problema. Contanto que você não tenha dívida na própria Caixa Econômica Federal, você consegue liberar. Gente, então, alguns bancos, mesmo que você tenha dívida que seja externa, você consegue. Nenhum banco vai liberar para o trabalhador que tenha restrição interna, ou seja, que já tem dívida com o próprio banco. Então imagina que você tem dívida com o Bradesco. É claro que o Bradesco não vai poder liberar esse crédito para você, pois você já está devendo para o próprio. A não ser que ele mesmo desconte. A não ser que o próprio Bradesco, num acordo que você faça, desconte o valor no empréstimo, tá, gente? Aí é uma negociação que é feita entre você e o banco, certo? Então você tem que estar ciente. Vamos continuar. Fica aí, porque o vídeo é um pouco longo, mas é bom para você saber. E aí, gente, muita gente tem dúvida. Ué, mas é descontado em folha. E se eu for demitido? E se eu pedir demissão? Como fica? Por isso, gente, o empréstimo consignado, no caso aí do CLT, ele não é 100% garantido. E por isso, alguns bancos são bem rígidos, são bem rígidos mesmo na questão aí da liberação. Por quê? Porque nenhum crédito consignado, quando CLT, ele tem uma garantia 100%. Diferente das outras modalidades como INSS e funcionário público. Por quê? Porque é descontado em folha, direto do governo e tal. Não tem como não. Certo? Agora vamos lá. Lu, e eu sou CLT. Se eu fizer um empréstimo, e se eu for mandado embora e ficar faltando algumas parcelas, como funciona? Tá no contrato, tá, gente? É só ler o contrato. Caso o funcionário venha a ser demitido sem justa causa ou por justa causa ou saia do trabalho, a dívida segue. Ele terá que fazer a renegociação direto com o banco. Mas vamos primeiro para a demissão sem justa causa. No caso de demissão sem justa causa, o trabalhador terá descontado 30% em cima da rescisão. Exatamente. Ele recebe uma rescisão, certo? Contratual. Nessa rescisão, será descontado 30% do valor. Vamos dar um exemplo? Beleza. Digamos que você tenha a receber 10 mil reais em rescisão contratual, certo? Quando a empresa te demitiu sem justa causa, ela tem lá 13º, proporcional, férias proporcionais, aviso prévio, e isso e aquilo, saldo de salário, e enfim, tudo que ela tiver. Isso eu não estou falando do FGTS, tá, gente? Aí, digamos que você tenha 10 mil a receber e a sua dívida é de 5 mil. Então,
30% de 10 mil, 3 mil reais. Aí o RH ele descontou, ele já manda, ele paga para você, mas já descontado esses 3 mil. Vai sobrar 2 mil e esses 2 mil você terá que pagar diretamente com o banco. Em alguns casos, o banco ele já bloqueia a sua conta, o saldo, para ser quitado. Então, em outros casos, na maioria dos casos, os trabalhadores sacam o dinheiro antes do banco cobrar. E aí o que acontece? Você precisa ir ao banco e renegociar essa dívida, reparcelar, né, conforme a sua necessidade, né? O banco faz o parcelamento? Faz, mas cobra juros. Então você tem que, antes de contratar o empréstimo consignado, que é o desconto em folha, presta muita atenção, veja se realmente vale a pena, tá? Demissão, você pedir demissão. Se você pedir a demissão, também vai ter aí, dependendo do tempo que você tá, o desconto. Por quê? Porque você recebe, se você pedir demissão, você recebe dias trabalhados, saldo de salário, 13º e férias. Sobre esse valor que você teria que receber ou tem a receber, vai ser descontado 30% para ser repassado para o banco que você fez o empréstimo. Certo? Consignado. Tá? Então tem que prestar atenção. Lu, e como eu contrato? Pelo Banco Itaú, acessando a sua conta, vai lá em empréstimos, aparece pré-aprovado. Se não, procure a sua agência. Pelo Banco Santander, também através do Internet Bank ou indo na sua agência e falando com o seu gerente. Mas antes, pergunta para o RH se está liberado para você. Na Caixa Econômica Federal, procura a sua agência. Banco do Brasil aparece como CDC Salário. Então, cada banco tem aí a disponibilização diretamente no Internet Bank ou comparecendo à agência, ou às vezes você acessando o caixa eletrônico lá, a sua conta pelo caixa eletrônico, vai aparecer a linha de crédito, tá? Cuidado para não se arrepender. Mas, esquecendo de falar, gente, a taxa de juros para o empréstimo consignado, no caso salário, para assalariado, é bem menor comparando a outros empréstimos, tá? Como o pessoal. Não pode passar de 3,5%, não pode passar de 30% do comprometimento da renda do trabalhador. Não só o trabalhador, como também o consignado. Consignado agora é 45%, tá, gente? Também quem é funcionário público, enfim. A gente vai falar sobre isso em outro vídeo. Peço a Deus que abençoe a todos. Continuem aqui no canal do Povo Brasileiro. Se inscreva, deixa seu like, comenta, participe. É muito importante que você esteja aqui. É isso, gente. Até a próxima. Canal do Povo Brasileiro.